Fala galera, meu nome é Leonan Leal. Eu vou estar ajudando vocês com o assunto de progressão aritmética, mais conhecido como PA. E o que é uma progressão aritmética? São sequências que a gente vai colocando termos exatamente em uma sequência, elementos em uma sequência. Aqui eu dei um exemplo. Por exemplo, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tem uma coisa constante que está acontecendo ali. Sempre está sendo somado um número. De um elemento para o outro, está sendo somado um número. E qual é esse número? Aqui está claro que daqui para cá eu aumento 2. Daqui para cá eu também aumento 2. Daqui para cá eu também aumento 2. E assim sucessivamente. Então, esse elemento aqui que a gente está colocando como 2, somando a cada termo, ele se chama razão. E a notação para ele é um Rzinho, tá? Então aqui, ó, esse é o elemento numérico que a gente colocou aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, assim sucessivamente. Mas como é que a gente representaria isso de uma maneira genérica? A1, A2, A3, A4, A5, A6, até o enésimo termo, que é o AN. Tá bom? Então o A1 seria o primeiro elemento, indicado pelo 1zinho aqui, o A2 o segundo elemento, o A3 o terceiro elemento, e assim sucessivamente. O AN é um termo qualquer, não necessariamente ele é o último termo da sequência. Então aqui é uma sequência genérica, é uma PA com razão R. E para calcular os termos dessa sequência, a gente sempre vai usar a fórmula do termo geral da progressão aritmética, que é essa aqui. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então eu coloquei aqui, ó, o que cada um significa. É o enésimo termo, ou seja, qualquer termo. O A1 é o primeiro termo, o n é a posição e o r é a razão. Então isso que eu coloquei aqui em cima, eu trouxe aqui para baixo. Dado uma sequência genérica A1, A2, A3 até o AN, com razão R, a partir do primeiro termo, para acharmos qualquer elemento, basta pegar o elemento anterior e somar com a razão. Então, o que significa isso? Eu transportei isso aqui para cá. O que significa isso algebricamente? Eu peguei o primeiro elemento, repeti, tá? A partir do primeiro elemento, que é o A2, por exemplo, eu pego o primeiro elemento e somo com a razão, para eu achar o valor do A2. Para eu achar o A3, eu pego o anterior, que é o A2, e somo da razão. Só que o A2, eu acabei de achar, ó. É esse carinha aqui que eu coloquei, ó. A1 mais R. Então, no lugar do A2, eu vou colocar o quê? A1 mais R, mais esse Rzinho aqui. Então, vai ficar A1, R mais R, 2R, né? Então, A1 mais 2Rs. Para eu achar o quarto elemento, eu tenho que pegar o quê? O terceiro elemento e somar com R. Beleza? Com a razão. Só que o terceiro elemento a gente acabou de encontrar também, que é o A1 mais esse 2Rzinho aqui. Então, no lugar do A3, eu coloco A1 mais 2R mais esse R aqui que está somando. Então, o A4 vai ficar o quê? A1 mais 3Rs. Por quê? 2R com mais R, 3Rs. Então, você percebe que cada elemento aqui, ó, o A2, o A3, o A4, respeita algumas coisas. Todos os elementos têm o primeiro elemento somando. E se você perceber, por exemplo, aqui no A2 é a segunda posição. Então, qual é o carinha que está multiplicando aqui a razão? Seria o 1, né? Tá? Uma unidade a menos da posição que eu quero. Então, A3. Qual é o elemento que está multiplicando o R aqui? O 2. Uma unidade a menos a posição que a gente quer, o elemento que a gente quer. Então, A4 é o A1 somado com quem? 3Rs. Sempre uma unidade a menos do elemento que a gente quer. Tá ok? Então, a gente percebe que a gente pode generalizar. Se a gente pega um enésimo termo,
a gente vai pegar o primeiro elemento e vai fazer o quê? Multiplicar pela razão, mas vai multiplicar por quem? N menos 1. Por quê N menos 1? N menos 1 é uma unidade a menos que o N, que o AN. Concorda? Então, a gente chega na fórmula do termo geral e a gente consegue calcular os termos, tendo o AN, tendo o A1, o N, que é a posição, e o R. Beleza? Vamos fazer um exemplo para exercitar isso? Então, aqui o exemplo diz, em relação à progressão aritmética 10, 17, 24, então a progressão aritmética é essa aqui, vou repetir, e aí vamos ler o que ele quer. A, o termo geral dessa PA. Então, beleza, o primeiro passo é colocar a fórmula do termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1 que multiplica a razão. E aí vamos identificar cada coisa aqui. Como é que a gente faz para achar a razão? A gente sempre vai pegar um elemento e subtrair do anterior. Só não pode pegar o primeiro elemento porque você não tem como subtrair do anterior, já que ele é o primeiro elemento. Então, vamos fazer isso aí. Por exemplo, eu peguei o 17. Peguei o 17. Minha razão vai ser 17 menos o anterior, que é 10. E a gente encontra quanto? 7. Percebe que eu posso fazer também 24 e subtrair do anterior também, que dá 7. Agora eu só não posso pegar o terceiro elemento e subtrair do primeiro. Beleza? Eu já pulei uma unidade aqui, vai dar diferente. Eu não estou subtraindo do anterior. Tá? Então, a gente achou a razão. O primeiro termo fica evidente que é o A10. Está bem explícito isso na sequência. Tá? Feito isso, como ele quer o termo geral dessa progressão aritmética, é só substituir os valores que a gente tem na fórmula. Então, a gente tem o AN é igual a 1 é 10, mais N menos 1 vezes a razão, que é 7. Aí aqui a gente vai fazer uma distributiva, que a gente está acostumado, um chuveirinho. Então vai ficar AN é igual a 10 mais 7 vezes N, 7N. 7 vezes menos 1, menos 7. Então vai ficar AN, 10 menos 7, 3, mais 7N. Então, essa é a fórmula do termo geral daquela sequência que foi dada. Então, se eu quero, por exemplo, calcular o terceiro termo, a gente sabe que é 24, mas se a gente quer calcular o terceiro termo, então como é que a gente faz para calcular o terceiro termo? Vai colocar o A23 mais igual 3 mais 7 vezes qual é a posição dele? Não é o terceiro termo? Então ele ocupa a terceira posição. Tá ok? Então A3 é igual a 3 mais 7 vezes 3 é 21. Então realmente, ó, 21 mais 3 realmente deu 24. Coincidiu com o número 24. Então a gente sabe que é uma verdade. Então isso aqui permite calcular qualquer termo da minha sequência que foi dada, tá? Agora ele quer calcular o seu 15º termo. Então, mais uma vez, é só pegar o A15 e fazer o quê? 3 mais 7. Qual é a posição dele? Se é o 15º, ele ocupa a 15ª posição. Então, 3 mais 7. Aí eu vou abrir aqui, ó, um artifício que a gente pode fazer. 10 mais 5 não é a mesma coisa que 15? Então a gente vai fazer aqui, ó, 7 vezes 10 e 7 vezes 5. Então, ó, 3 mais 7 vezes 10, 70. 7 vezes 5, 35. Tá? Aí a gente vai somar tudo. O A15
vai ser 70 vezes 35, 105. Com mais 3, 108. Beleza? E aí a gente chegou ao final. O gabarito dos dois exemplos que a gente fez. Beleza, galera? Então esse foi a parte inicial da progressão aritmética. A gente vai dar sequência nos vídeos com a soma de PA, tá bom? A soma dos termos equidistantes, dos extremos, tá ok? Então deixa o like aí, compartilha com os amigos, entra lá no nosso Instagram, segue, ativa o sininho aí nas notificações, beleza? Se você gostou do material, dá essa moral aí pra gente, que ajuda muito e amplia o nosso canal, ajuda a chegar mais conhecimento pra galera. Valeu!